Deuteronômio 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E ainda de pé, agora vamos para o correlato do Novo Testamento, de volta a Romanos 12, o que já foi citado aqui, já foi lido aqui, mas agora na nova versão internacional. Romanos 12, versículo 1. Vamos ver por que eu estou usando essas duas passagens como nosso ponto de partida. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu te peço ajuda para falar com clareza, lucidez e para que todos nós possamos compreender, e mais do que isto, que o Espírito Santo faça uma obra em nossas vidas, que faça uma obra nas nossas mentes e nos nossos corações, mudando, Senhor, as nossas atitudes e nos capacitando para vivermos vitoriosamente neste mundo tenebroso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Não subestimamos em absoluto o quão estranho pode parecer para alguns questionar algo que é tão corriqueiro e usado por todos. É estranho questionar o uso, é como se nós estivéssemos questionando o uso do ônibus, ou questionando o uso do telefone, ou questionando o uso da estrada. Antigamente se questionava o uso do automóvel, quando o automóvel começou a sair e disseram que o automóvel ia passar da capacidade de andar a mais de 20 km por hora. Alguém disse, se isso acontecer, certamente os nossos cérebros vão entrar em colapso, se for além de 20 km por hora. Havia pessoas já denunciando, e às vezes de uma maneira boba e impensada. Mas o que você vê hoje, e o que nós ouvimos agora, é que há estudo e pesquisa e também testemunho de pessoas que fizeram parte da construção dessas redes ligadas à internet, que estão dizendo, literalmente, que nós estamos lidando com algo potencialmente bom, mas também potencialmente perigoso. Por que é perigoso? E agora, por que nós estamos partindo para a Bíblia para falar sobre esse perigo e sobre o que devemos fazer a seu respeito? Primeiro, que nós vemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que a fé e a vida com Deus é algo que tem que ser levada intencionalmente e tem que empregar todo o nosso ser. Devoção não pode ser parcial. Ou você serve a Deus com tudo que você é, ou você não serve a Deus. Ou ele não é Deus. Ou ele não é Deus. Moisés disse nas planícies de Moabe, saibam, Israel, que só existe um Deus. E, portanto, este Deus tem que ser cultuado, sua devoção tem que empregar tudo o que você é. Seu corpo, sua mente, suas emoções, seu tempo, tudo que você é. Ou, nas palavras do Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda e um grande teólogo, ele disse, não existe 1 centímetro quadrado deste mundo que Deus não possa dizer, isto me pertence. Não existe 1 minuto do seu tempo que não pertença a Deus. Saiba disso. Então, quando nós falamos sobre isto, obviamente nós estamos falando sobre
o que a Bíblia chama a mente. Renovar a sua mente. O papel da nossa mente no nosso culto não podia ser mais claro. Muitas pessoas acham que fé é apenas uma coisa emocional. Eu quero sentir a presença de Deus. Importante é sentir Deus. Não. Importante não é isto. Importante é a fé tem como seu lugar de residência a sua mente. Em Romanos 8, versículo 5 a 8, temos o seguinte texto. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, onde é que o mundo nos domina? Onde é que o pecado nos domina? Onde é que a carne nos domina, senão na nossa mente? Agora, quando usamos certas palavras, todo mundo sabe o que significam essas palavras, até que alguém chegue e pergunte, o que significa realmente essa palavra? E aí a gente não sabe o que dizer, não sabe como definir a palavra. Então, quando a gente diz mente, todo mundo sabe que é a mente, né? A mente, a mente é mentalidade, a mente é o cérebro, a mente é isso, aquilo. Então, hoje, primeiro nós temos que entender o que exatamente queremos dizer quando falamos da mente, né? E nós temos que entender que não podemos falar da mente como algo independente, algo que flutua no espaço, algo que vive à parte do resto. Não, nós somos seres holísticos, ou seja, eu sou corpo, espírito, mente, emoção, tudo está misturado. Tudo está misturado. A mente, da maneira que a Bíblia fala do quê? Da soma das nossas faculdades, mas principalmente de 5 faculdades que eu quero frisar, que são tremendamente afetados, como nós já ouvimos, pela internet e também pelas redes sociais. Primeiro, a mente compreende o nosso intelecto, a nossa capacidade de raciocinar, a capacidade de afirmar que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma função da nossa mente, a capacidade de planejar, ir para o trabalho, saber que ônibus tomar, ou que via tomar no meu carro, ou que horas eu tenho que sair para chegar lá. Tudo isso que eu tenho que decidir envolve a minha razão. Quando eu vou fazer uma entrevista no trabalho, eu tenho que saber o que dizer, que qualidades enfatizar, que eu tenho que incluir no currículo. Isso tudo tem a ver com meu intelecto, minha capacidade racional. Mas a mente também compreende a minha memória, a capacidade de lembrar. Terceiro, a mente também inclui a minha capacidade de decidir, ou seja, o meu livre-arbítrio, a capacidade de exercer a minha vontade, de tomar uma decisão por conta própria. Uma pessoa que não tem capacidade de decidir é uma pessoa mentalmente confusa, mentalmente incapaz. A quarta é a capacidade emocional, também faz parte da minha mente, pois as minhas emoções reagem a fatos, ou a impressões, ou a percepções. Então, essa capacidade de reagir fisicamente, ou com prazer, ou com medo, ou com raiva, ou enfim, qualquer emoção sadia, é também uma função da minha mente. E há uma quinta função, que muitas pessoas não incluem, mas eu incluí, que é a nossa percepção social. A capacidade de saber quem eu sou em relação a outras pessoas. Há pessoas desmioladas que não sabem quem são. E muitas delas estão na internet, na Twitter e na Facebook. São pessoas que se acham o máximo. Acham que sua opinião é tão importante quanto a opinião de qualquer outra pessoa. E acham que é antidemocrático
desconsiderar sua opinião. Mas deixa eu perguntar, se você for para o dentista e você tiver uma dor de dente, a opinião sobre essa dor é mais importante do dentista ou do porteiro que abre a porta? Porque ele também tem uma opinião. Doutor, se eu fosse você, eu botava aí um gelo. Mas você vai dizer, muito obrigado, tal. Não, eu já tive isso antes. Eu sei exatamente qual é o seu problema. Mas você não leva em conta a sua opinião. Por quê? Porque você sabe que ele não é o perito que você precisa naquele momento. Entender onde achar autoridade para resolver certas coisas. Ou achar pessoas que podem nortear os nossos conceitos, as nossas opiniões. Isso tudo tem a ver com a nossa mente, nossa percepção social. Nossa percepção de quem nós somos em relação a outras pessoas e quem cada pessoa é. É por isso que nós chamamos certas pessoas de doutor. Chamamos de doutor porque ele exerce uma profissão ou ele já adquiriu um certo nível de escolaridade que faz dele uma pessoa, uma referência. Mas na internet, as referências caem por terra. Caem por terra. E há muitos teólogos na internet, pessoas que se acham que sabem muito porque já viram alguns vídeos do Paul Washer ou de um tal de Walter McAllister e acham que sabem muita coisa agora porque já viram isso, já viram aquilo. Então, já se acham peritos, ou talvez até tenham lido um livro, imagina só, já leram um livro e já se acham teólogos. Mas para ser um teólogo, você tem que ter noção do que um teólogo passa para poder chegar ao nível da sua teologia. Assim como ter noção da nossa ignorância, ter noção da nossa incapacidade, ter noção da nossa escolaridade, tudo isso faz parte de uma mente sadia, da nossa capacidade mental de percepção, de saber quem é quem, de tratar uma pessoa mais velha com respeito, de ter cuidado com uma criança, de tratar com respeito os rapazes, a mulher tratar de ter noção de si, a mulher que sabe se vestir em público tem noção social. A que não sabe se vestir não tem noção social. Nós vemos um rapaz que durante muitos anos pulou aí nos sinais de trânsito aqui na Barra, vestido de Xuxa. Alguém já viu esse rapaz vestido de Xuxa? Ele não bate bem da cachola, não. Ele é bem simplório, né? E você olha, assim como ver uma senhora de 70 anos de mini saia e salto alto, você diz assim, meu Deus do céu, tadinha dela, né? Porque ela está assim tentando reviver os anos que já passaram, não é por aí. Ou seja, não tem noção social. Parece que não bate bem da cachola, não é? Tá assim meio... por quê? Porque sua mente se prendeu numa certa imagem de si e não tem mais uma imagem sadia de quem é. Com idade, você adquire certos hábitos, você tem que se tocar, assim como muitas pessoas não têm noção ainda da sua pouca idade e tentam ser mais velhas do que são e por causa da internet têm acesso a coisas, informações às quais não deveriam ter acesso e, portanto, não têm desenvoltura emocional, mental, racional para poder se relacionar e acham que podem muito bem. Por quê? Porque a sua vida está toda confusa. Bom, tire qualquer uma dessas capacidades, que são o quê? A capacidade racional, a capacidade emocional, a memória, a capacidade afetiva e social. Você tem um problema. Qual é o problema do autista? O autista é aquele que tem um bloqueio na sua relação com pessoas, na sua emoção, não consegue se relacionar. Ou a pessoa levada por emoções apenas e não tem razão, não é levado por uma razão, uma pessoa sentimentalista demais, também é uma pessoa que sofre uma certa deficiência. São pessoas que são levadas pelas suas emoções, ou se tornam raivosas demais e perdem a razão,
A sua mente se torna turva quando vê em vermelho, né? Quando alguém ofende, já fazem loucuras. Por quê? Porque não tem controle sobre as suas emoções. Quem não tem percepção social é um sociopata. Às vezes, sociopatas são pessoas muito perigosas. São pessoas que não têm noção das consequências dos seus atos sobre outras pessoas. E fazem qualquer negócio para obter os seus alvos desejados. Isso mesmo danificando outras vidas. Alzheimer é uma doença terrível que faz a pessoa perder a sua memória, e com a perda da memória, ela perde a sua razão, perde a sua identidade, perde a sua mente. E a pessoa irracional é um ser perdido e facilmente manipulado. A pessoa que não sabe o que é 2 mais 2. A pessoa que não tem noção de tempo, de espaço, ou de perigo, ou do dinheiro. A pessoa diz, eu tenho cartão de crédito, já estou endividado, não importa, vou me endividar mais um pouquinho. Ou seja, perdeu a razão, perdeu noção do ridículo e não sabe que está apenas se afundando mais e mais. Essas faculdades precisam ser educadas e desenvolvidas, precisam ser preservadas, pois podem se perder. Precisam ser dedicadas a uma vida que terá não somente um futuro aqui, mas um futuro eterno. A nossa vida com Deus, portanto, depende de uma mente viva, capaz e devotada a Ele. Pois sem dedicarmos a Deus, sem sermos reformados, renovados na nossa mente, nós não saberemos qual é a vontade de Deus, não teremos paz e não viveremos bem. E podemos nos perder de vez. O próprio Sócrates, o filósofo, disse: a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Sem a nossa mente, nós não passamos de gado. E o que nós ouvimos há pouco é que nós estamos sendo levados a agir de modo impensado, compulsivo, em função de um microprazer que se repete vez após vez, centenas de vezes, viciando-nos numa química, que é a dopamina. Quando eu estava na faculdade, estudei psicologia, não me formei em artes liberais, mas com ênfase em psicologia, e eu tive uma matéria onde eu trabalhava num laboratório com ratos. Nós trabalhávamos com ratos dentro de uma caixa skinneriana. Uma caixa skinneriana, que era desenvolvida pelo psicólogo Skinner, era uma caixa de alumínio, 3 lados de alumínio e um lado de vidro. E dentro da caixa tinha um ratinho branco, eu tinha que cuidar dos ratinhos, e ele tinha uma alavancazinha, e essa alavanca, ao ser pressionado, soltava uma gotinha de água. Nós deixávamos o rato ficar com sede. Éramos cruéis, era cruel, eu sei que é cruel. Eu já me arrependi. Mas o ratinho está morto, então pronto, acabou. E nós fazíamos experiências, logrando horas assim. Bateu na alavanca, tique, mais um tique, bateu, bebeu a aguinha. Até que o rato descobrisse a relação entre a alavanca e a gotinha de água. E nós descobrimos que o ratinho, quando tinha sede, mas nem sempre nós dávamos a água. Às vezes ele batia na alavanca e a gente interrompia, dando apenas a água a cada terceira batida. Até que finalmente, pasmem, o ratinho passava o dia inteiro aí. Com ou sem água. Essas experiências desenvolvidas por esse psicólogo mostravam o quê? O condicionamento que levava a uma ação repetida e irracional. E é o fundamento exatamente do que está sendo feito pela Facebook.
apenas nos absorvendo ao ponto de nós agirmos de modo impensado, ou seja, dando a volta na nossa mente e fazendo com que a gente haja irracionalmente, sempre naquela esperança de que o próximo aviso vai nos dar prazer, porque nem todos dão. Você abre seu WhatsApp e vai dizer, tá aí de novo, tal, mais um vídeo de mais um gatinho brincando, tá, mais um, e você fica assim, tal. E o pior é que a gente acha até idiota, né? A gente diz, que vídeo idiota! Veja, eu não sei porque que a gente compartilha vídeos idiotas, mas a gente diz, que absurdo, veja! É que nem a música Despacito, né? Todo mundo odeia essa música, mas conhece. E assim que começa a tocar, você começa a cantar. Por quê? Porque já virou uma compulsão. Aquilo lá deve ter sido inventado por alguém da Facebook. Porque é um hábito compulsivo. Quando você começa a fazer coisas que não te dão prazer, mas você faz assim mesmo, é porque você está perdendo a sua mente. E muitos aqui, entre nós, todos nós aqui, já perdemos um pouco. Diga para o seu vizinho agora, com todo respeito, você já perdeu sua mente, meu filho. Meu filho, já perdeu. Mas vamos tomá-lo de volta. Quantos querem sua mente de volta? Eu quero. Preciso muito. Mas vamos voltar ao início, porque nós já nascemos com um handicap, já nascemos prejudicados. Todo mundo nasce já com um problema mental. Eu vou provar. Romanos 1, 18. Pode abrir. Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, 18 a 32. Agora eu vou ler uma passagem grande, tá? Se você não estiver com o NVI, ouça apenas, porque você vai ficar meio conflitado aí, porque não vai bater com o texto que você tem na mão. Se você tiver o ARA, guarda, apenas ouça. Se tiver o NVI, tudo bem. Mas não precisa seguir mesmo, porque eu já vou ler mesmo, e eu garanto que vou ler o texto. Vai ser o texto mesmo, bíblico, apostólico, de Paulo, ok? Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificado como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, olha só, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o seu coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia.
São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Veja, o culto e devoção tem uma relação direta com a racionalidade. E assim como a depravação e o pecado têm uma relação direta, uma consequência direta da insensatez, de uma mente obscurecida, de uma mente que não bate direito, que não funciona direito. Quando nossa mente está em sintonia com Deus, há menos espaço para pecado em nossa vida. O pecado rola mais solto em pessoas cuja mente não está renovada por Deus. O nosso problema não é o nosso corpo, o nosso problema é a nossa mente. Quem rejeita a Deus perde o fundamento da sua razão, perde a sua mente sã. E isso leva a uma imoralidade autodestrutiva. O salmista resumiu tudo em Salmo. Davi falou isso em Salmo 14, versículo 1. Ele diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Veja só, o tolo, a pessoa que não bate bem da cabeça diz, não existe Deus. Qual é a consequência disso? Faz coisas detestáveis. Para que não sejamos destruídos, portanto, nós precisamos ter uma mente nova. Nós temos que ter a mente de Cristo. E foi isso que ele nos ofereceu. Em 1 Coríntios 2, isso vale a pena abrir. 1 Coríntios 2, versículo 14. Veja só o que diz. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Somente aquele que tem o Espírito de Deus pensa direito neste mundo. Somente. Quem não tem o Espírito de Deus em sua vida não vê claramente, não raciocina claramente, suas emoções estão fora de esquadro, estão fora do seu lugar, são levados, são compelidos a agir de modo insensato. Mas nós que temos o Espírito de Deus, temos a capacidade de discernir as coisas como elas realmente são. Quando vemos algo que é errado, temos a capacidade de dizer, está errado. Embora outras pessoas estejam celebrando aquilo como certo, nós sabemos que não é. Nós sabemos que é loucura. Só a mente nova. Veja só, essa mente nova precisa ser cultivada. Ela precisa ser desenvolvida. Como lemos em Romanos 8, temos que nos voltar para as coisas do Espírito. Literalmente, temos que renovar a nossa mente. Ou como Paulo instruiu os Efésios. Abre Efésios 4, versículo 17. Veja só o que Paulo diz aos Efésios. Efésios 4, versículo 17, diz, todo mundo achou? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Veja como ele define a qualidade de vida de quem não conhece a Deus. A sua falta de qualidade de vida se acha no quê? Pensamentos inúteis. Sua mente,
A sua mente é incapaz de entender. Ele continua. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no mundo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A espiritualidade tem tudo a ver com a nossa maneira de pensar. Se eu não pensar direito, eu não posso ser uma pessoa espiritual. Eu posso me emocionar na igreja. Mas espiritualidade não vem com arrepio. A espiritualidade não existe porque eu sou louco por Jesus. Alucinado por Jesus. Radical. Ai, 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 ai. Isso não é espiritualidade. Isto é afetação. Mas há lugares onde você vai, onde a espiritualidade não passa de histerismo coletivo. Músicas apaixonantes. Ai, vamos cantar aquela música de novo. Ai, meu Jesus Cristinho. Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Agora eu vou chorar. Porque Jesus, porque essa música é tão bonita. Meu Deus do céu. Glória, 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 glória. Uau. E acham que tiveram um encontro com Deus. E qualquer pessoa racional vai dizer: ô meu filho, toma água com açúcar aí, calma. Isso é histerismo. Histerismo é a pessoa que tem que girar e suar e chorar e arrepiar, quando de fato o que nós acabamos de ler, passagem após passagem, é que espiritualidade tem tudo a ver com uma mente desenvolvida, clara, a mente de Cristo, com discernimento, com o pé no chão, com a cabeça no lugar. E pode envolver também emoções, boas emoções, mas que isso não começa com emoção, começa com a renovação da nossa mente. Em todos os tempos, sempre foi o desafio. Todos os tempos. Isso não é um desafio que começou com o advento da internet. Não começou com o problema da Facebook, ou Snapchat, ou WhatsApp. Não. Sempre foi um problema. Cada geração apresentou o seu desafio à mente cristã. Cada geração. Então, não vamos dizer que essa passagem agora que ele vem a ser relevante. Não, sempre foi. Só que no nosso tempo, nós vivemos uma realidade que precisa ser analisada, precisa ser vista, precisa ser até combatida. Porque isso aqui é que nem um carro. Andar de carro é legal, dirigir é legal, mas você tira vidas com um automóvel. Há uma razão pela qual você tem que fazer autoescola. Mas ninguém nos ensina a usar isto. Nossa proposta é: temos que reaprender a usar isto. Pois nós corremos perigo de sermos neutralizados, manipulados e transformados em imbecis. E imbecis não servem os propósitos de Deus. Diga para o seu vizinho: não vamos ser imbecis. Vamos lá, diga para alguém. Imbecis não servem o propósito de Deus, mas há pessoas... Gente, viver em função de um okzinho no Facebook ou de um like é imbecil. Me desculpe.
É imbecil. Ui, 5 likes, 10 likes, 50 likes, 100 likes. E para conseguir isso, batemos fotos de pizza. Quem nunca bateu foto da sua comida, tasque a primeira pedra, com certeza. Eu vejo pessoas em restaurantes batendo foto de comida. E eu fico pensando, eu tenho 61 anos de idade, eu ainda me lembro do mundo onde não se fazia isto. E para quem veio do meu mundo, isto é estranho. É muito esquisito bater foto de um sanduíche, especialmente se estiver meio comido. Ou de repente chegar a uma mesa e dizer, peraí, no Natal, sim, tudo bem, mamãe sempre bate foto da mesa de Natal antes de servir a ceia do Natal. Tudo bem, até aí sempre foi assim. Mas no Bob's, no Habib's, todo mundo já viu uma esfirra, não precisa ver outra esfirra, meu Deus do céu, para que mais uma esfirra na Facebook só para receber mais 10 likes? É imbecil. Eu me lembro que uma pessoa chegou para mim e disse, bispo, siga-me no Twitter que eu te sigo. Eu disse, bom, se você me seguir, eu te seguir, a gente vai ficar andando em círculos. A lógica não bate. Desculpe, minha cabeça racional, isso não entra. Tem sua função? Tem. Gente, eu trabalho na YouTube. Assim, temos um canal no YouTube que já bateu 11 milhões de visitas. Mas é um trabalho sério. É um trabalho sério. Mas, em comparação com alguns dos imbecis que fazem YouTube, que tem milhões, centenas de milhões de seguidores, você entra lá para ver o que eles estão fazendo caretas. E eu fico pensando, quem assiste isto? Mais um vídeo de mais um gatinho pulando em cima de alguém, e mais um papagaio falando palavrão, e mais um alguém peidando. Então, isso é ridículo, olha isso, vou mandar para você. O que acontece? A internet tem desconstruído nossa mente contemporânea e nos reduzido a peças de uma grande máquina de consumo. A verdade é que nós somos o produto. Nós é que estamos à venda. Nós estamos sendo vendidos tal qual escravos. Estamos sendo escravizados pelo hábito e vendidos para o melhor pagador. E por isso nós vivemos numa realidade de distração constante. Estamos sempre distraídos. Os pesquisadores chamam isso de atenção parcial contínua. Interrompe e dificulta, se não impossibilita, uma racionalidade necessária para vivermos de olhos abertos. Temos dificuldade crescente de concentração. Eu tenho sentido dificuldade de ler um capítulo inteiro de um livro sem checar uma rede social. É entediante. Eu vi um post outro dia de uma pessoa que dizia assim, eu fui do banheiro e esqueci meu smartphone. Foi um tédio. Não consegue usar o banheiro sem a rede social para mantê-lo. Não consegue olhar a parede por 3 minutos, sem sentir tédio. Tédio. Sabe? Não tem que gastar tanto tempo no banheiro. Mas nós temos dificuldade de concentração, temos dificuldade de vivermos em silêncio, temos dificuldade de sonhar acordados, temos dificuldade de olhar a paisagem, temos dificuldade de apreciar o sorriso de alguém ou de conversar com alguém na mesa. Tudo parece entediante, porque ninguém ao vivo nos dá o like.
Então as pessoas nos entendiam. As experiências normais e necessárias da vida. A oração, nem pensar. Orar. Orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. O que eu vou dizer por 1 hora? Nós vivemos num ping-pong entre frases, imagens, músicas e mensagens, que na sua maciça maioria são pura bobagem e desperdício do nosso tempo precioso. Para nós, é a morte da razão. Nós nos tornamos peças de uma máquina. Nós nos tornamos gado para Facebook. Gado. E os nossos pastos são os vídeos imbecis que roubam horas e horas e horas de cada dia. Sua vida está sendo roubada. Diga para o seu vizinho, sua vida está sendo roubada. O fundamento da memória é a narrativa. Sem narrativa não há memória. E essa narrativa precisa ser desenvolvida. Precisa ser desenvolvida pelo quê? Pela repetição, pela leitura. Sem leitura, você não tem uma memória desenvolvida. Os vídeos e as mensagenzinhas da internet são esquecidas instantaneamente. E nós estamos, literalmente, nossos cérebros estão perdendo capacidade de se lembrar de coisas importantes. Estão começando a aparecer buracos na nossa razão, no nosso raciocínio, onde a gente nem se lembra do que fez no dia anterior. Isso não é por acaso. Tudo isso faz parte do preço que nós pagamos para sermos gado nas mãos desta gente. Mas memória é fundamental para a fé. Fundamental para a nossa racionalidade é a capacidade do livre-arbítrio. Um dos efeitos avassaladores das redes sociais é o fato de que nós estamos sendo levados a agir compulsivamente. Ou seja, estamos perdendo o controle sobre nós mesmos. Nós não queremos que pessoas mandem em nós. Ninguém quer. Mas isso está mandando em você. Está mandando em você. Está manipulando você e mandando na sua vida e roubando o seu tempo. Você está se tornando ou já se tornou um escravo de pessoas que usam você como gado e vendem o seu tempo para o melhor pagador. Nós somos programados a ver, assistir, comprar, gastar o nosso tempo no que nem tínhamos a intenção de fazer. Quantos já não entraram para checar? O Andrew mencionou isso várias vezes. Entrou para checar uma coisa e gastou meia hora antes de desligar o telefone. Quem pode se reportar a algo assim? De você literalmente parar e dizer, peraí, que horas são? E quem já teve essa experiência, além de mim? Todo mundo. Gado. Somos gado. Nós somos escravos voluntários. E se duvidar, tenta deixar seu telefone em casa um dia inteiro. Existe uma condição na psicologia, que já existe hoje, chamada nomofobia. Nomofobia é o medo de ficar desligado da internet. Outro dia eu fui fazer algo no shopping, tinha que comprar alguma coisa, uma camisa, alguma coisa assim. E quando eu me vi, de repente eu me toquei e esqueci meu telefone em casa. Minha primeira reação foi preocupação. Quem já teve a experiência de esquecer seu telefone ao sair de casa? Qual foi sua reação? Não fale, pense. Memória, lembre-se do pânico.
Meu Deus, eu vou ficar sem WhatsApp por 6 horas. O que eu vou fazer? Eu sou do tempo do orelhão. Quem é do tempo do orelhão aqui, né? Então, vocês se lembram o que era não ter essa coleira eletrônica no seu bolso? O que é uma coleira eletrônica? Nosso mestre. Nomofobia é o medo de ficar sem internet ou sem telefone. Nossas emoções estão sendo achatadas, como foi muito bem explicado, não vou repetir. Só que nós temos que entender que quando um viciado vive em função de uma emoção criada quimicamente, as outras demais emoções perdem sua importância. Quantos viciados em cocaína já não roubaram dos seus pais, ou da sua esposa, do seu marido, para conseguir mais uma dose? Todos os laços afetivos ficam em segundo plano para poder sustentar aquele vício. Agora, o vício não tem que ser grande, basta ser constante. E a única diferença entre um viciado em rede social e um viciado em heroína é o impacto inicial de cada dose. Heroína você toma, não sei, 1 vez por dia, 2 vezes por dia. Isso você toma, em média, segundo os pesquisadores, 1.400 vezes por dia. Em média, checamos a rede social 1.400 vezes por dia. Se cada microdose de dopamina me der uma pequena alegria, eu estou viciado. Sério. Seriamente viciado. E isso faz o quê? O viciado, o drogado, perde sua consciência social. É até uma ironia que as redes sociais estão fazendo com que percamos a nossa consciência social. Porque redes sociais fazem de todos nós pessoas sem rosto, sem memória, sem sentimentos. E os comentários que eu tenho visto mostram uma verdadeira sociopatia coletiva. Pessoas falando qualquer besteira, coisas que jamais falariam cara a cara. Jamais. As maiores ofensas que eu já vi aparecem nos comentários dos meus posts na Facebook. Tremendas ofensas que não teriam sido falados em pessoa. Ninguém tem 1000 amigos. Ninguém. Ninguém tem 500 amigos. Alguém me falou um dia, se você chegar ao fim da sua vida e puder contar 5 amigos verdadeiros, você é um homem rico. Porque o amigo é uma pessoa que paga o preço pela sua amizade. É uma pessoa leal. É uma pessoa que fala a verdade, mas é uma pessoa que te aceita como você é. Essas pessoas na internet não me aceitam como eu sou, eu tenho que agradá-los. O momento que eu disser alguma coisa, se eu fizer alguma referência a Bolsonaro, eu já ganho muitos inimigos, que são amigos. Facebook chama de amigos. Não são amigos, não são meus amigos. Às vezes pessoas chegam para mim e dizem, eu sou seu amigo. Você é mesmo? Na Facebook. Na Facebook você tem esse tamanho, meu filho. Eu não sei quem você é. Você é um avatar. Você é apenas um rostinho desse tamaninho. Eu sei quem você é. Não sei. Né? E é tão irracional. Gente, é tão irracional. Que as pessoas nem entendem. Eu vejo algumas meninas que não têm nenhuma noção de si. Botam assim, serva do Deus Altíssimo. E a foto? Eu disse, gente,
com decote e tudo para fora, ele disse, serva do Deus Altíssimo. Ela não se enxerga. Tem horas que eu quero dizer, ô minha filha, acorda, ô imbecil, ô abestado. Porque tem gente que está, sabe, às vezes eu recebo perguntas, né, por causa dos vídeos e tal, e quando eu vejo que a pergunta é meio assim, eu entro no perfil para ver quem é a pessoa, e eu começo a sacar, essa pessoa é assim, assim, assado e tal, e eu vejo que muita gente não tem absoluta noção da sua incoerência, se dizem crentes, mas curtem hentai, ou anime, curtem filmes indecentes. A pessoa se diz reformada, mas entre sua curtição tem 50 tons de cinza. Ou Game of Thrones. Eu digo, gente, não se enxergam. A incoerência, absurdo que essa pessoa transmite, se dizendo crente. Não é crente coisa nenhuma. Mas na internet trabalha E o que acontece? Como nós colocamos essa cortina entre nós, ninguém se relaciona de verdade. Porque Facebook não passa de uma cortina. Você não vê ninguém. Você não tem que tomar banho, escovar os dentes. Você não vê ninguém suar ou sentir o cheiro mal da pessoa pela Facebook. Todo mundo é bonito. Isso é uma mentira. É uma mentira. Relacionamentos custam. Fé custa. A vida cristã custa. A vida cristã sua. A vida cristã sofre. A vida cristã é uma coisa verdadeira. Nós temos, para desenvolver a empatia, você tem que conhecer alguém, você tem que ver essa pessoa na pior. Senão você não sente empatia. Se você não vê a pessoa chorar, você não tem nenhuma emoção por essa pessoa. Então eu não tenho 1000 amigos na Facebook. É apenas uma ligação virtual que não tem nada a ver com a minha vida real. Temos que acordar. Agora, temos que lutar para reconquistar a nossa mente e cultivar uma mente cristã. Então, nós temos que tomar providências sérias no que diz respeito. Agora eu estou terminando. Temos que tomar providências sérias. Nós temos que limitar o tempo. Já foi falado. Temos que cortar tudo por um tempo. Muitos estão viciados e nós precisamos de redes de apoio. Precisamos tratar isso como um assunto espiritual. Internet é um assunto altamente espiritual. Nosso tempo na Facebook é um assunto altamente espiritual. Nosso tempo de rede social é um assunto altamente espiritual, porque está acabando com a nossa mente. Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Ou seja, antes de parar de pecar, primeiro você tem que recuperar o bom senso. Nós temos que recuperar o bom senso. Vamos dizer para o nosso vizinho, vamos recuperar o bom senso? Vamos lá? Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Provérbios 23, versículo 12 diz, dediquem-se à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Invista em si. Invista em si. Determina, eu vou ler por 30 minutos, longe do meu telefone, longe do computador. Eu vou ler este capítulo e eu não vou ficar de pé até terminar este capítulo. Temos que entender que nós corremos perigo de ser a geração mais burra e manipulada de todos os tempos. Literalmente, estudos mostram que nos últimos 10 anos, isso só nos Estados Unidos, que nos últimos 10 anos, a média do QI do jovem americano caiu pela primeira vez desde a invenção desta medida, o coeficiente de inteligência. Pela primeira vez desde a sua invenção, o QI mediano americano caiu. Por quê? Porque não desenvolvem a sua mente. Nós somos menos capazes de razão, de fé,
de compaixão, de emoções verdadeiras e do livre-arbítrio. Nós teremos que lutar para poder até decidir o que fazer da nossa vida, pois muitos estão se afogando em banalidades que fazem nada mais do que roubar a sua vida e a sua mente. Nós temos que nos salvar desta geração burra e distraída, porque a maioria desta geração está distraída e é burra. Está interessado em banalidades e burrice. 1 Pedro 1, versículo 13, diz, eu vou terminar com essa passagem. 1 Pedro 1, versículo 13 a 16. Diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A minha mensagem para vocês é, seja uma geração santa. Seja uma geração consequente. Seja uma geração espiritual. Seja uma geração apaixonada. Seja uma geração determinada. Seja uma geração organizada. Seja uma geração relevante. Seja, enfim, uma geração de ação. Vamos orar. Deus e Pai, nós pedimos, pelo Espírito de Deus, o poder de discernir os laços que nos enredam, que nos prendem, que nos manipulam. Abra os nossos olhos para ver, com cada impulso, com cada mensagem, o real perigo que nos cerca. A despeito de todas as pessoas que vão dizer, vocês estão sendo radicais demais, vocês estão sendo fanáticos. Não. Senhor, que a partir de hoje estejamos acordados pelo Espírito de Deus, alertados, vivos, prontos para agir, para pensar e para ver com clareza o mundo em que nós vivemos, e assim sermos servos do Deus vivo e vencedores contra este mundo tenebroso, confuso e imbecil, em o nome de Jesus. Amém.